Pode começar, pode começar. A diferença entre o R2 e o R3 seria a posição do quantificador, né? Como é? No caso, a diferença entre R2 e R3 seria a posição do quantificador, né? É porque a diferença entre o R2 é que eu estou pegando uma família. Ó, o que é que está acontecendo no R2? Eu estou pegando uma família e cada elemento dessa família usa o quantificador universal. E eu estou pegando essa família, formando uma proposição usando o quantificador existencial. Aqui é outra coisa. Eu estou pegando uma família e nessa família cada proposição usa o quantificador existencial. E eu estou formando uma proposição com essa família através do quantificador universal. Completamente diferente o sentido, o significado, tá? E na substituição, eu só tenho como evidenciar isso se eu fizer o uso daquela vírgula lá. Não há como, tá? A R4, embora seja também, você vai ver que é verdadeira, mas o significado é outro, ó. Olha a R4, vamos formar essa R, só para entender. A R. Existe, essa é uma família indexada pelo X natural, tá? Então, como é que seria? Seria P, X4, qualquer que seja, né? Qualquer que seja o quê? X natural. Então, como é fazendo a substituição, que vai ser R4, fazendo a substituição. Qual é a substituição? Qual é o enunciado de PX4? Existe y pertencente a z, tal que x é maior que ou igual a y. Existe y em z, tal que x é maior que ou igual a y, vírgula, e isso acontece qualquer que seja o x natural. Entendido? O significado é outro. O significado aqui não é o mesmo desse. Aqui, existe y inteiro, tal que x é maior ou igual a y, qualquer que seja o x natural. Existe y inteiro, tal que o quê? Tal que x é maior ou igual a y, qualquer que seja x natural. Ou seja, o que é que está dizendo? O que está dizendo? Que dado inteiro, desculpe, eu estou dizendo o seguinte, que existe um número, eu estou dizendo que existe um número inteiro que é menor que ou igual a qualquer número natural. É isso que eu estou dizendo aqui. Não faz sentido colocar vírgula em nenhum lugar. Aqui, ó, existe um número inteiro que é menor que ou igual a qualquer número natural. Ele é menor que ou igual a todo número natural. Você entendeu? Mas aqui não. Existe y inteiro, tal que x é maior ou igual a y. Qualquer que seja o x natural. Ou seja, aqui eu estou dizendo o seguinte, que dado o número natural, existe um número inteiro que é maior que ou igual a ele. Isso é verdade também. Mas o sentido é outro. As proposições são equivalentes, as proposições são equivalentes, mas não são logicamente equivalentes. Os enunciados não têm o mesmo significado. Entendeu? Olha, uma coisa é eu dizer isso, que é o R1,
outra coisa é eu afirmar o R4. Por quê? Porque você tem que olhar para cá. Quando você olhar para cá, você vê que os significados são distintos. Certo? Vamos à situação geral, porque eu tenho que saber negar isso. Eu tenho que saber como é que eu nego uma proposição desse tipo. Então, a situação geral consiste no seguinte. Fazer um desastre. Ó. Diga. Hã? Já está na nota de aula. Já está o quê? Se as anotações que Estão nas notas de aulas que eu divulguei ontem. Estão lá, está tudo lá. Só que lá tem muito mais coisa, muito mais informação que eu não consigo colocar para vocês aqui. Tudo. Mas aqui eu coloco o principal, tá? Então, a situação é o seguinte, ó. Considere, qual é a situação geral? Qual é a situação geral? Você tem uma família de proposições, indexadas por um produto cartesiano. AB, preste atenção. Você tem uma família de proposições indexadas por um conjunto AB, por um produto cartesiano AB. Quer dizer, cada elemento do produto cartesiano você tem uma única proposição associada a esse elemento. A família de proposições. Tá aqui. E aqui você tem o seguinte, vamos considerar que você tem C contido em A, C um subconjunto de A, e você tem D contido em B, D um subconjunto de B. E aí eu vou formar a primeira família, P, uma família P1Y, que é o seguinte, como lá, ó, como lá como tá, ó. PXY, qualquer que seja X aonde, hein? Onde é que está o X? X em C. Eu não tenho como dar o valor dessa proposição se eu não conheço o Y. Porque eu estou dizendo aqui, o que está implícito? A proposição PXY é verdadeira, qualquer que seja o X em C. Eu não sei, porque para dar o valor de uma proposição eu preciso saber quem é X e quem é Y. Tá certo? Tá bom? Proposição, ó, como lá, P2X. Indexada por X, aonde? X, essa família está indexada pelo conjunto B. O Y está variando em B. E a outra família? PXY, qualquer que seja Y, aonde? Em D. Agora eu vou formar a outra família, P3Y, como lá, ó, P3Y, existe X em C, tal que PXY, proposição PXY. Também não sei dizer o valor disso, porque eu precisava saber quem é o Y, para garantir que existe X em C, tal que PXY é uma proposição verdadeira. E a P4Y. Existe Y onde, hein? Em D, tal que PXY. E agora vamos saber
vamos montar essas proposições R e saber e negar as proposições. Negar as proposições. Essa daqui, ó. Vou pegar uma proposição, formar uma proposição R1, que é o seguinte: existe Y em B, existe Y em B, tal que P1Y. Ó, existe Y em B, tal que P1Y. Qual é a negação? Vamos fazer a substituição. Se eu faço a substituição, fica como, hein? Existe Y em B, tal que... O que é que diz a P1Y? PXY, né? Qualquer que seja... Qualquer que seja X em C, não é? Isso aqui é a P1Y, P1Y. Esse pedaço aqui é a minha proposição P1Y. Existe Y em B, tal que P1Y é verdadeira. Agora preste atenção. Como é que eu nego a R1? Olhando para cá, eu sei. Como é que eu nego isso aqui? Existe Y em B, tal que P1Y. Como é que eu nego? Como é que eu nego? Nos esquemas que eu expliquei para ficar mais simples o entendimento. Qual é a negação? Existe Y em B, tal que P1Y. Não. Qual é a negação de existe Y em B, tal que P1Y? Como é que eu nego uma proposição que usa o quantificador existencial? Vai para o quantificador universal. E a sua família vai para onde? Negação da família. Esquema da aula passada. Como é que eu nego isso aqui? Menos P1Y. Eu não estou dando aqueles esquemas aqui de graça não, é porque ele tem utilidades. Qual é a negação disso aqui? Qual é? Não P1Y. Qualquer que seja. Qualquer que seja o quê? O Y em B. Agora faça a substituição para ver como é que fica. Qual é a negação de P1Y? Agora vem, qual é a negação de P1Y? Me diga, qual é a negação de P1? Você tem que saber negar, é os esquemas, aquilo lá não foi dado de graça não. Existe X em C, existe X pertencente a C, tal que a negação de PX. Existe X, qual é a negação disso? Que eu vou substituir aqui, vou substituir até de azul, ó, o azul. Existe X em C, tal que não P de XY, vírgula, por tudo que eu expliquei, qualquer que seja Y pertencente a B. Já vamos ver um caso particular. Qualquer que seja o quê? O Y em B. Você tem que saber negar isso. Olhe, então preste atenção. Qual é a negação daqui, ó? Existe Y em B, tal que P de XY, qualquer que seja X em C. Então qual é a negação? Qual é?
esse qualquer que seja, ele vira o quê? Existe. Existe x em C, tal que, não pxy, qualquer que seja y em B. Ou seja, esse existe, existencial, vira o universal. O universal vira o existencial, mas tem que ir lá para frente. E a proposição vai para negação. Agora fica mais simples quando eu escrevo isso e isso aqui. Aí fica mais simples de entender. A outra, a R2. Vamos pegar logo a R3, que começa com qualquer, ó. Olha a R3. Vou pegar aqui, vou chamar aqui de R3. Não vou dar todos os casos, então todos os casos estão bem dissecados na nota, tá? A R3, vamos pegar a R3, ó. À luz do que foi feito ali. Como é a R3? Qual é? Existe x natural, né? Olha a R3, ó. P3y, P3y, qualquer que seja y, qualquer que seja y onde, hein? Onde é que está o y? Em D. Tá? Ó, P3y, eu vou formar com essa daqui, ó. Quem é a P3y? Existe x em C, tal que pxy. Então, é uma família de proposições indexadas pelo conjunto D. Então, qualquer que seja y pertencente a D. Faça a substituição. Faça a substituição para ver como é que fica. Como é que fica a R3? Como é que fica a R3? P3y. Quem é 3y? Né? Existe x pertencente a C, tal que pxy. Olha aqui, ó. Existe x em C, tal que, ó, existe x em C, tal que pxy. Aí o que é que eu tenho que fazer aqui? Para completar? É só colocar o enunciado? Vírgula. Ou seja, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, a P3y, isso aqui é verdade, qualquer que seja y no conjunto D. Por isso, a exigência da vírgula. Tá? Isso aqui é verdade. Isso o quê? Essa afirmação. Essa afirmação é verdade, ela é verdadeira, qualquer que seja y no conjunto D. Então eu preciso da vírgula. Quanto tempo aí, querido? 18. Vamos concluir aqui. Qualquer que seja o y no conjunto D. Qualquer que seja y, qualquer que seja y no conjunto D. Vamos partir para a negação. Mas a negação vamos fazer primeiro por aqui, porque aí vai ficar fácil você entender o que é feito negando por aqui. Qual é a negação disso aqui? Qual é? Existe o quê? Existe y aonde? Em D? Tal o quê? Não P3y. Não P3y. Agora é substituir.
existe Y em D, tal que. Qual é a negação de P3Y? Não PXY, não PXY, qualquer que seja X em C. Tá aí. Então observe, isso aqui, ó, isso que aqui está, é a negação de R3, ó. É a negação de R3, ó. Isso aqui, veja bem. O que é que aparece aqui, ó? Tá o quê? Isso aqui é a negação de P3Y. Mas para eu chegar aqui, eu olho, ó, tá? Menos R3. Eu olho para o R3 primeiro. Cadê? O R3. P3Y, qualquer que seja Y, pertencente a D. Aí tem um esquema para negar isso. Qual é o esquema? Existe Y em D, tá o que? Menos P3Y. Mas aí menos P3Y é a negação de P3Y. Aí eu olho para o enunciado de P3Y. Cadê? Tá lá. Aí é aquele esquema. Eu estou usando o esquema em cadeia. Encadeado. A negação do existe envolve o quê? Qualquer que seja, dado para todo. A negação do qualquer que seja existe para algum. Dá uma parada, espera um pouco, viu? Vou ver um exemplo aqui.